Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar o quanto foi para ir e ficar em Manaus. Hoje estamos um pouquinho tristes, né? Esse vídeo está sendo gravado no domingo, pós-jogo do Brasil com a Noruega, e infelizmente, né, o Brasil perdeu. A esperança vai ficar para a próxima Copa, daqui a 4 anos. E o brasileiro já está acostumado a sofrer por futebol, sofrer na vida pessoal, de tudo, mas é o normal. Que depressão. E o brasileiro é isso. Vamos para frente. E o ruim, né, que agora as pessoas que estavam tendo folga, né, no emprego ou saindo mais cedo, não vai dar mais para sair mais cedo, ter folga e etc. Bom, gente, mas vamos falar agora o quanto a gente gastou e o quanto a gente levou para gastar, enfim. Bom, gente, primeiro nós vamos falar sobre as passagens. As passagens foi R$ 2.200, ida e volta, nós dois. Isso. Compramos com 90 dias de antecedência para o início do verão amazônico, né? Quando para a chuva. Então é mais ou menos alta temporada. E pelas pesquisas a gente estava fazendo, o valor em média das passagens eram de R$ 2.100 para duas pessoas ida e volta, até R$ 3.100. Então é um valor assim de diferença de R$ 900 que a gente conseguiu comprar. Ou seja, conseguimos comprar num valor muito baixo, mas também é um mínimo, né? Sim, e uma coisa que a gente percebeu foi o seguinte: tinha dia da semana que a passagem estava tipo R$ 3.400. Outro dia da semana estava R$ 2.500. Então, cada dia era um preço diferente. E aí a gente também notou que no domingo, eu não sei porquê, e não sei se isso aconteceu só com a gente, mas a passagem ficou mais barata. E assim, a gente testou isso em 3 domingos diferentes e sempre chegava domingo, a passagem ficava mais barata. Eu não sei se é porque o público não espera até domingo, ou eu não sei o que acontece, gente, mas a gente comprou essas passagens em um domingo e ficou, né, R$ 2.200. Eu achei um preço ok, porque ida e volta, e foi esse valor nós dois, então... Cada passagem ficou um pouquinho mais de R$ 500, né? Então saiu 1.050, 1.100 para a gente ir, 1.100 para voltar. Então um valor bem acessível, assim, não foi nada tão absurdo. Já teve vezes que eu fui para Manaus, há uns 2 anos atrás, mas também fui na época do Natal, paguei R$ 2.100, ou seja, paguei esse valor que a gente pagou agora para ir 2 pessoas e ficamos 15 dias em Manaus, né? Então a gente planejou bem, assim, pesquisou bastante as passagens, que os valores também estavam dando bem alto, mas a gente conseguiu comprar esse valor bem acessível. Então valeu muito a pena, né? Sim, e a gente comprou com muita antecedência, né? Então, quem aí quer comprar passagem, compre com antecedência e verifique o dia da semana. Isso. Se é domingo, vê se no domingo abaixa, porque pra gente teve uma diminuição no valor. Então, não sei se tem alguma coisa a ver, mas a gente comprou mais barato por conta do dia da semana. E também a nossa passagem, o voo foi direto, não teve conexão. Então, geralmente, os voos que são diretos são mais caros, né? Então, esse voo foi direto, os dois, o de ida e o de volta, e a gente conseguiu esse preço bem legal. A gente até pôs um radarzinho, um aplicativo para ficar mostrando as passagens pra gente. Só que o que funcionou foi a gente ficar pesquisando sempre, no final de semana. Nesse dia a gente comprou, acho que foi 10 horas da noite, não foi? Foi. Apareceu assim bem, então a gente aproveitou e já pagou, já resolveu tudo certinho e deu tudo certo, graças a Deus. E além, né, fora esse valor das passagens, a gente fez uma poupança e juntamos R$ 3.000 para gastar lá. E gastamos tudo!
verdade, gente, desses 3.000 a gente voltou com R$ 200. Boa. Assim, teve passeio, a gente comeu em restaurante, compramos muitas lembrancinhas, muitas coisas assim, teve encomenda. Então, assim, acredito eu que quando a gente for novamente, não vamos gastar todo esse valor, né? Porque a gente já conhece, já foi para alguns lugares, né? Então, não tem a necessidade de ir nos mesmos lugares, né? Comprar mais lembrancinha, enfim. Bom, mas a gente foi em 3 restaurantes em específico. No primeiro dia, eu tô com uma colinha aqui. A gente foi no restaurante do shopping. Isso. E o jantar mais a sobremesa, que foi o sorvete, ficou no total de R$ 137. O segundo restaurante que a gente foi lá no Mercadão. Que o almoço, né, no total foi 115 e compramos um açaí de R$ 13, que foi uma das coisas que mais compensou. R$ 13, gente, um copão desse tamanho de açaí, né? Sim, barato. Então. Nesse restaurante do Mercadão mais o açaí ficou 128 o total. E mais pra frente, em outra semana, a gente comeu em uma hamburgueria. E, gente, foi o lugar mais caro que a gente comeu. A gente pediu 2 lanches que vinha com batata, o Harry pediu um refrigerante e eu pedi uma água com gás. Ficou R$ 160. Eu achei caro. Por quê? Porque o lanche não estava tão gostoso. O meu hambúrguer veio queimado. E assim, eu conheço hamburguerias aqui em São Paulo que são assim maravilhosas. Que assim, lanche bom mesmo, sabe? E fica mais ou menos esse valor também, só que eu nunca saí arrependida. E nesse dia eu comi esse hambúrguer e saí arrependida, porque não estava gostoso. Eu nem lembro mais o nome dessa hamburgueria, mas é uma hamburgueria famosa lá, né? Então, famosa assim, porque é nova, né? A gente nunca tinha ido. Eu saí de Manaus faz 5 anos e ela não existia, né? Mas ela tá hypada agora e conhecida, famosa. E a gente foi lá, né? Tá famosa, vamos lá experimentar, mas não é que tava ruim. É que você espera, né, pelo valor e tudo, seja mais gostoso, tenha, sei lá. Mas aí não compensou tanto, né? Esses foram os restaurantes, assim, que a gente foi. E sobre comida, a gente também chegou aí no mercado uma vez, só que a gente gastou R$ 75. Fomos no mercado em outras vezes, né, em outros dias da semana, mas a gente comprou coisa pequena, sabe? Gastamos muito pouco, então eu nem coloquei aqui na minha colinha. E nós, né, fomos pra lá e tal, optamos por não alugar um carro, né? E por isso nós utilizamos Uber, gente. Uber o tempo todo. Muito. Não utilizamos ônibus, né? A gente achou que seria mais rápido, prático e fácil ir de Uber. E a gente pegou 28 Ubers. Em 15 dias, né? 28 horas em 15 dias. Em 15 dias. E o total... Na verdade, não é total, tá, gente? A gente calculou aqui uma média, né? E foi R$ 625. A gente calculou assim, porque a gente sabe que tivemos 3 Ubers que deu R$ 45, outros deram 35, outros 20, outros 10, 15. Teve essa variação, assim, de valor. Mas foi, tipo, 625, 650, por aí. E se for para pensar, R$ 600 de Uber é muito? Não, não é. Né? Se a gente fosse alugar um carro, a gente, sei lá, para 3 dias, de sexta a domingo, ficaria mais ou menos essa média. Fora que teria que pagar um calção, gasolina, ou Deus nos livre se acontece alguma coisa com o carro e tudo, mas R$ 600 em 15 dias, então foi até razoavelmente barato, né? Que são viagens de, em média, R$ 20. Então a gente foi para todos os lugares de Uber, não teve dificuldade nenhuma, né? Tipo, acho que a viagem mais longe que a gente fez foi
da casa da minha mãe até o Musa, né, o Jardim Botânico, que ficava no extremo da zona leste de Manaus. A gente demorou, sei lá, uns 40 minutos para chegar, e acho que deu a 35, 40 e poucos reais, uma coisa assim. Então valeu muito a pena de Uber, né? Alugar um carro poderia ter dado mais liberdade pra gente ir para outros lugares mais longe, sim, mas compensou muito a gente ir de Uber para todos os lugares. E, continuando, né? Aí vamos para os passeios. Eu fiz o passeio do Boto. Esse passeio é qual? Você vai lá conhecer o Boto, né? Você pega uma lancha. Primeiro você pega uma lancha. Aí dessa lancha você vai até o Boto, né? E lá tem duas opções. Ou você nada junto com o Boto. Na verdade, nada não, né? O cara pega o peixinho, vai lá falar com o Boto sobe e tem como você passar a mão, né, e tal. E eu queria muito fazer isso. E aí eu fui. Só que quando você chegar lá, você tem que pagar R$20 para você nadar junto com o Boto. O Harry não quis pagar R$20 para nadar com o Boto. Então o que ele fez? Ele ficou tirando foto. Mas eu tive que pagar R$10 para entrar no lugar onde fica o Boto. E assim, a gente foi numa agência, não foi bem uma agência de turismo, né? Tem um pessoal lá que eles fazem esse rolê turístico. Aí a Esté pagou quanto para reservar? Então, tudo foi R$30, eu acho que eu paguei para reservar. Só para reservar, né? Mas o passeio total com duas pessoas foi R$200, né? Já contando com a reserva. Só que chega lá, se você quer nadar com o Boto, você tem que pagar R$20. Isso, um valor extra, né? E se você quer só ir lá tirar foto do Boto, você tem que pagar R$10. Isso. E também, nesse mesmo passeio, você vai lá no Boto e tal. Aí conhece o Encontro das Águas, isso. Aí depois a gente vai num lugar que tem os peixes... Como que é o nome do peixe? Pirarucu. Pirarucu, e aí você tem como dar comidinha pra eles também. Onde tinha um pirarucu era uma vila flutuante. Então eram várias casas flutuantes em cima do rio. E lá onde a gente foi fazer essa pesca esportiva do pirarucu, eles ficam em gaiolas, né? Ou seja, aquilo ali possivelmente é do próprio alimento deles, né? Não é um animal que está solto no rio, então existe uma gaiola. Aí teve pra gente chegar lá para ver não paga nada. Agora, para fazer essa pesca esportiva, assim, entre aspas, teve um valor, não foi? Sim. O Harry pagou 10 para ele fazer a pesca, né? E eu paguei 5 para poder entrar lá e tirar foto. Então o total foi 15. Então o total de todo esse passeio foi R$245. Só que tem um porém. Tem o almoço já incluso nesse passeio. Então depois da pesca do pirarucu, a gente vai no restaurante almoçar. É um buffet, é livre, você pode comer o quanto você quiser. Você só paga a bebida, né? E a sobremesa, se você quiser sobremesa e se você quiser bebida. E só que assim, a bebida, tipo, uma coca em lata, R$10. Uma água com gás, R$7. Então, e a comida, tinha muita opção, né? Tinha muita opção, a comida gostosa. Então assim, achei que super valeu a pena. Compensou muito. Né, a comida estava muito boa, era muita comida que tinha, então podia repetir à vontade e tudo, né? Então eu acho que esse passeio foi um custo-benefício assim ótimo, né? Que é o passeio dos botos, do Encontro das Águas, também tem da Vitória Régia, né? Sim, no final, para fechar, a gente vai... no final, a gente vai lá na Vitória Régia e depois a gente vai numa aldeia indígena. Isso. E lá eles pintam o rosto também. E para pintar o rosto é R$10. E eu pintei meu rosto também. E paguei mais R$10. E também a gente não pode esquecer que esses tipos de passeio, né, você paga a agência ela que vai te levar no Pix, no cartão. Só que nesses lugares onde vai, eles só aceitam dinheiro. Eu acho que débito também, né? Só que em cima do rio, então talvez não funcione a maquininha. Então eles aconselham que você leve dinheiro, né? Dinheiro trocado para você pagar e ser mais rápido ali e resolver logo o seu problema, né? Isso é importante. Quando vocês forem para lá e forem fazer esse passeio,
levem dinheiro, porque é Uhum. bem mais fácil, prático, e não Isso. corre o risco de você ir e não fazer o negócio porque você não tem dinheiro. Quer dizer, não tem lá a internet, a maquininha, Isso, enfim. não tem sinal, né? Bom, gente, aí a gente foi em outros passeios. Um dos passeios que a gente foi o Musa, que é muito famoso lá, que tem a torre, né, gigante, que dá para você ver um pedacinho ali da floresta. Eu paguei R$ 25 e o Harry pagou R$ 25. Isso. Esse R$ 25 é a meia. Eu, porque sou da área da saúde, né, porque eu sou psicóloga, e o Harry que nasceu lá em Manaus. Então, acaba pagando meia, então foi 25, 25, 50. Isso. E depois a gente andou pra caramba, porque é enorme aquele lugar, e aí no final da tarde a gente tava com o quê? Com fome. Exato. E lá tem uma lanchonete, então a gente comprou 2 tapioca, Picolé. um suco, o Harry pediu um café, aí a gente pediu um sorvetinho de sobremesa, né, 2 picolés, e ficou R$ 50. Então o total de tudo desse passeio foi R$ 100. E aí a gente também fez outros passeios nessa mesma pegada. A gente foi pro IMPA, que o IMPA... O IMPA a gente pagou? Não, o IMPA era da semana da... do meio ambiente. Do meio ambiente. Então tava de graça. De graça, isso. E aí a gente acabou não pagando, mas a gente sabe que se a pessoa for lá, precisa sim pagar um valor de entrada. A gente também foi no zoológico. Esse a gente teve que pagar também a entrada, 20 e 20. Isso. Né, que totalizou R$ 40. Lá a gente não comeu nada, né? Não, a gente não comeu nada, porém de lá a gente foi para outro lugar. E aí tem um outro passeio também que a gente fez, que foi o passeio da Praia da Lua. A lancha de ida e volta ficou R$ 45. A comida a gente comeu lá na praia, um tambaqui com vinagrete, farofa e baião de 2, ficou R$ 90. E 2 refrigerantes, se não me engano. E 2 refrigerantes, que o total ficou R$ 140. Isso. Também fomos no teatro. Teatro Amazonas. Eu paguei R$ 25, o Harry também não pagou, porque ele nasceu em Manaus. Né? Então, a gente também foi numa festinha lá, que estava tendo festa junina. Aí, gente, a gente, assim, arrebentou a boca do balão, porque a gente gastou R$ 100 em comida. Foi. Porque a gente viu um negócio numa barraquinha e queria comer. A gente viu outro negócio na outra barraquinha e queria comer. Então, a gente foi aí R$ 100. A gente também foi no Mirante, que a gente gastou R$ 60. Isso. Lá no Mirante, que dá pra ver toda a praia. A orla ali não lembro o nome do bairro ali, mas fica bem no centro, e da Aparecida, do bairro da Aparecida, então é um mirante novo, não lembro o nome agora, mas ficou bem bonito, tem uma parte cultural, assim, onde tem artesanato, tem alguns bares, e nesse mirante também tem um deck, né, que vai até, um pier que vai até, sei lá quantos metros para dentro do rio, então para ver o pôr do sol lá é bem bonito, e é de graça para ir lá, não se paga nada, né, entendeu? Mas bem legal. E, gente, eu contabilizei mais ou menos, a gente gastou, assim, uns R$ 100 só de sorvete. Porque, assim, um calor pro caramba, aonde ia? Vamos pegar o sorvete. Vamos pegar o sorvete. Sorvete aqui, sorvete ali, em todo lugar um sorvete. É sorvete de tapioca, é sorvete de castanha, é sorvete de tudo que é tipo. E eu acho que foi uns R$ 100 só de sorvete. Até mais, talvez. Porque sempre eu pedia um, o Harry pedia outro, ou alguns eram mais gourmetizados do que outros, então contabilizei aí uns R$ 100. E até agora... e um detalhe também importante. Fomos no Mercadão e nós fomos comprar lembrancinhas, decorações para casa. Muitas decorações. E só aí, gente, no Mercadão, a gente gastou R$ 500. R$ 500. E, gente, contabilizando tudo... até agora, até esse momento, a gente gastou
2.635. A gente ainda economizou. Por quê? Porque muitas das vezes a gente almoçava na casa da mãe do Harry, ou jantava lá na casa da mãe do Harry, ou ia para casa de alguém para comer, né? Porque convidavam ele para ir, então a gente acabava indo. Então a gente economizou bastante com comida. E também tem um outro porém. Além desses 3.000 reais, a gente levou uma quantia em dinheiro. Assim, foi mais ou menos 200 reais, 250, por aí. Por quê? Porque a gente já sabia que íamos fazer esses passeios, por exemplo, lá na tribo, lá no Boto. Então, a gente já tinha assistido um vídeo antes no YouTube com uma pessoa indicando, né, sugerindo que a pessoa levasse dinheiro para lá. Então, né, a gente pensou, poxa, então a gente tem que pegar e levar uma quantia. Então, a gente levou aí uns 250 reais por aí. E no final, eu achei que a gente ainda deu uma economizada. Mas, é igual eu falei, da próxima vez que a gente for, eu não vou comprar, eu acho que não, 500 reais, né, em lembrancinhas e decorações para casa. Mas esse valor que a gente gastou, a gente não passou vontade nenhuma. Muito pelo contrário, a gente fez tudo o que quis, comeu tudo o que quis. Não teve nenhum momento que a gente disse, não vamos gastar mais, já gastou muito. Não, a gente não teve dessa forma. A gente só economizou porque já fazia 2 anos que eu não ia lá, então passei bastante tempo na casa da minha mãe e tal, e a comida, né, ela tem essa forma de socializar, então a gente meio que economizou indiretamente, né? Mas a gente fez tudo que quis, tudo que viu para comer, que queria comer na rua, a gente comeu. Então foi até saiu barato, né? A gente não gastou tanto, né? E a gente foi prevenido assim com dinheiro X, vamos gastar até tanto. E no final a gente nem gastou tudo, né? E também a gente não gastou com hospedagem, né? A gente não ficou... Tem esse porém também, a gente não gastamos com hospedagem, a gente ficou na casa da mãe do Harry. Isso. Então, também tem esse porém. Sobre a gente, né, não passou vontade, né, comeu o que a gente queria, foi para onde a gente queria. A única coisa que eu gostaria muito de ter feito, mas acabou que não fizemos, foi ir para Presidente Figueiredo. Poxa, verdade. Queria muito ir, mas acabou não dando certo. Primeiro porque eu fiquei doente. Fiquei muito mal e na semana que eu fiquei doente, que já estava né, planejando todos esses passeios aqui, eu fiquei 2 dias sem ir para lugar nenhum. Então, meio que deu uma atrasada na nossa agenda de passeios. Foi os rolês, né, que a gente ia fazer. E para Presidente Figueiredo, a gente viu uma agência, né, e ficaria 300 reais cada um, ou seja, totalizando 600 reais. E é lógico, né, que você pensa, 600 reais, mas não é só 600 reais, gente. Eu sei que para você ir até lá, você paga os 600 reais, que é o pacote, que tem almoço, te leva a cachoeira tal e tal. Só que quando você chega lá na cachoeira, você também tem que pagar um valor extra para entrar. Um valor, tipo, sei lá, 20 reais, 10 reais, depende da cachoeira que você vai. Enfim, nós gastamos tudo isso, voltamos com 200 reais, né, que eu falei. Com certeza, algumas coisas assim passa porque a gente vai comprando besteirinha, né? A gente vai para um lugar e fala, nossa, olha que negócio legal. Olha, quero experimentar isso aqui. Olha, eu nunca comi isso aqui, nunca bebi esse suco. Eu, né? Que no caso do Harry já bebeu tudo, já comeu tudo. Mas foi tudo muito novo para mim, né? Então... E dos 15 dias que a gente ficou lá, a gente saiu 13 dias. Todos os dias a gente saiu, a não ser os 2 dias que a Steph ficou mal, teve que ficar em casa um pouco, né? Mas a gente saiu todo dia. Todo dia a gente foi a algum lugar. Né? Ou a gente ia pela parte da tarde, ou ia pela parte da noite, né? Ou pela parte da manhã, que nem a gente foi na praia e tal, mas a gente saiu todos os dias e ainda assim a gente gastou essa quantia. Bom, gente, é isso. Essa foi, né, tudo que a gente gastou, tudo que a gente fez.
Isso foi muito legal. E se vocês também aí estão pretendendo ir para lá, ou sei lá, ir para qualquer outro lugar, gente, vejam antes, for comprar passagem, compre antecipadamente, faça aí uma poupancinha aí para ir guardando dinheiro para quando chegar lá poder comprar o que tem vontade, comer o que tem vontade. E a gente sabe, né, que passear, viajar é uma coisa cara, principalmente aqui no Brasil. Então, a gente precisa sempre estar assim se planejando bastante para ir, né? Então, no final das contas, a gente gastou quase que 5 mil reais, né? A gente planejou tudo direitinho, conseguiu comprar passagem barata, economizou de uma forma indireta e tudo, mas ainda é um valor muito acessível, né? Porém, a gente teve as nossas regalias, né? A gente não pagou hospedagem, né? A gente não alugou carro nem nada, mas foi uma viagem que a gente fez tudo o que quis, comeu, fez os passeios que quis e tudo. Só não fez mais porque não tinha tempo, né? 15 dias de férias não foi tanto, mas foi muito legal. Eu acho que 5 mil reais para fazer uma viagem dessa. Várias coisas legais, compensou muito, né? E não pesou no bolso, não foi um valor assim, nossa, né? Super caro, foi até um valor muito barato. é isso, gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau. Não se esqueça de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal. Tchau.